Olá, tudo bem? Vamos, né, ver mais uns capítulos do nosso livro extraordinário. A gente viu, na última vez que a gente conversou, que a Via tinha cortado relações com a Miranda e com a Ela. E a Miranda sempre perguntava, apesar delas terem cortado relações, elas se falavam oi quando se cruzavam, né, na escola. E a Miranda sempre mandava um oi pro August, mas a Via nunca mandou esse oi, né? Porque ela achava que o August ainda estava no mundo dele e, enfim, não queria causar nenhuma situação de transtorno. 31 de outubro. A vovó morreu na véspera do Halloween. Desde então, mesmo que isso tenha acontecido há 4 anos, para mim essa é sempre uma data triste. Para a mamãe também, embora ela não diga nada. Em vez disso, concentra-se em preparar a fantasia do August, uma vez que todos sabemos que o Halloween é sua festa preferida. Este ano não foi diferente. O August queria muito se vestir como um personagem do Star Wars chamado Boba Fett. Por isso, a mamãe procurou essa fantasia do tamanho dele, mas, por incrível que pareça, estava esgotada em todos os lugares. Buscou em todas as lojas online, encontrou algumas no eBay a preços absurdos e, por fim, acabou comprando uma fantasia do Jango Fett, que transformou em Boba Fett, pintando-a de verde. Acho que, ao todo, ela gastou 2 semanas fazendo a fantasia idiota. E, não vou mencionar o fato da mamãe nunca ter feito uma fantasia para mim, porque isso realmente não tem nada a ver com a situação. Na manhã do Halloween, acordei pensando na vovó. E isso me deixou muito triste e chorosa. O papai ficava dizendo para eu me apressar e me vestir, o que só serviu para me estressar mais ainda. E de repente comecei a chorar. Eu não queria ficar em casa. Perdão, eu só queria ficar em casa. Então meu pai levou o August para a escola. A mamãe deixou que eu faltasse à aula e nós duas choramos juntas por um tempo. De uma coisa eu tive certeza. Não importava o quanto eu sentisse a falta da vovó. Minha mãe devia sentir muito mais. Todas aquelas vezes que o August esteve por um fio após alguma cirurgia, em todas aquelas corridas à emergência, a vovó sempre esteve ao lado da mamãe. Foi bom chorar com ela, para nós duas. Em determinado momento, minha mãe teve a ideia de assistirmos juntas a Nós e o Fantasma, que era um de nossos filmes em preto e branco favoritos. Achei uma ótima ideia. Pensei que poderia aproveitar o momento choroso para contar tudo o que estava acontecendo na escola, com a Miranda e a ela. Mas assim que nos sentamos na frente da TV, o telefone tocou. Era a enfermeira da escola do August, para avisar que ele estava com dor de estômago e que se ela podia ir buscá-lo. Ou seja, nada de filmes antigos e de estreitar laços entre eu e minha mãe. Ela foi buscar o August e assim que ele chegou em casa, correu para o banheiro e vomitou. Depois foi para o quarto e se enfiou na cama, coberto até a cabeça. Mamãe mediu sua temperatura, fez um pouco de chá e assumiu novamente o papel de mãe do August. A mãe da Via, que tinha aparecido por um breve momento, foi posta de lado. Mas eu compreendi. Ele estava mal. Nenhuma de nós perguntou por que ele tinha usado a fantasia do pânico em vez do Boba Fett, que a mamãe tinha feito. Se ela ficou chateada por ver a fantasia em que havia trabalhado durante 2 semanas largada no chão, intocada, não demonstrou. Travessuras ou gostosuras. Mais tarde, o August disse que não estava se sentindo bem para pegar doces, o que era triste, porque sei o quanto ele gostava de brincar de travessura ou gostosura. Sobretudo quando escurece. Embora eu já tivesse bem grandinha para essa brincadeira, costumava usar uma máscara qualquer para acompanhá-lo. Pela vizinhança.
observando-o bater as portas dos vizinhos, todo eufórico. Eu sabia que aquela era a única noite do ano em que ele realmente podia ser como as outras crianças. Ninguém sabia que ele era diferente por baixo da máscara. Para August, aquilo devia ser incrível. Às 7 da noite, bati à porta do seu quarto. Oi, falei. Oi, respondeu ele. Aug não estava jogando PlayStation, nem lendo gibis. Estava apenas deitado na cama, olhando para o teto. A Daisy estava ao seu lado, como sempre, com a cabeça apoiada nas pernas dele. A túnica preta e as máscaras do pânico estavam jogadas no chão, junto à fantasia do Boba Fett. Como está a barriga? Perguntei. Ainda estou enjoado, ele disse. Tem certeza de que não vai querer ir ao Halloween? Tenho, ele falou com certeza. Isso me surpreendeu. Em geral, August era muito forte em relação ao seu problema de saúde. Fosse ao andar de skate alguns dias depois de uma cirurgia, ou sugar a comida por um canudinho quando seu maxilar estava imobilizado. Aos 10 anos, ele havia tomado mais injeções e remédios e passado por mais procedimentos médicos do que a maioria das pessoas, mesmo se somassem 10 vidas. E agora estava desistindo por causa de um enjoo qualquer? Você quer me dizer o que está acontecendo? Perguntei, suando um pouco como a mamãe. Não, ele disse. É a escola? Perguntei. Ele respondeu. É. Professores? Dever de casa? Colegas? Perguntei. Ele não respondeu. Alguém falou alguma coisa para você? As pessoas sempre falam alguma coisa, desenvolveu ele, amargo. Dava para ver que estava quase chorando. Você pode me contar o que aconteceu? Perguntei. Então ele contou. O August tinha entreouvido coisas muito cruéis que alguns garotos estavam dizendo sobre ele. Mas não se importava com o que os outros garotos falaram. Já esperava por isso. Mas um deles era meu melhor amigo, disse ele, o Jack Will. Eu me lembrei de ouvi-lo falar do Jack algumas vezes nos últimos meses. Lembrei-me de ouvir a mamãe e o papai dizendo que ele parecia um garoto realmente legal e que estavam felizes por o August já ter feito uma amizade como aquela. Às vezes as crianças são idiotas, falei baixinho, segurando a mão dele. Tenho certeza de que ele não pensa isso de verdade. Então por que falou aquilo? O tempo todo ele só estava fingindo que era meu amigo. O Busanfa deve ter subornado Jack com notas boas ou algo assim. Aposto que ele disse algo como: Ei, Jack, se você ficar amigo do esquisito, não precisa fazer nenhuma prova este ano. Você sabe que isso não é verdade, falei. E não diga que você é esquisito. Não importa. Eu queria nunca ter entrado naquela escola, ele disse. Mas achei que você estivesse gostando. Eu odeio, ele falou. De repente ele ficou zangado e começou a socar o travesseiro. Odeio, 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 berrava em plenos pulmões. Não falei nada, não sabia o que dizer. Ele estava magoado, estava furioso. Deixei que ele atravessasse a raiva, deixei que ele extravasasse a raiva por alguns minutos. A Daisy começou a lamber as lágrimas em seu rosto. Ei, Aug, falei dando uns tapinhas nas suas costas. Por que você não veste a sua fantasia de Jango Fett e... É Boba Fett! Por que todo mundo confunde? Ok, a fantasia do Boba Fett, repeti, tentando manter a calma. Passei o braço em volta dos seus ombros. Vamos sair, ok? Se eu for, a mamãe vai achar que estou melhor e vai me obrigar a ir à escola amanhã. Ela jamais obrigaria você a ir, August, retruquei. Ai, Aug, vamos. Vamos lá, vai ser divertido. Prometo. E deixo você ficar com todos os meus doces. Ele não discutiu. Levantou da cama e devagar começou a vestir a fantasia do Boba Fett. Fit. Eu o ajudei a ajustar as tiras e apertar o cinto. E quando ele pôs o capacete, dava para ver que estava se sentindo melhor. Tempo para pensar. No dia seguinte, o August continuou fingindo que estava com dor de estômago, para não ter que ir à escola. Admito que me senti um pouco mal por causa da mamãe.
que ficou realmente preocupada com a possibilidade dele estar com alguma virose. Mas eu havia prometido que não comentaria nada sobre o incidente da escola. No domingo, ele continuava determinado a não voltar para a Beecher Prep. Quando me disse isso, perguntei: "O que você pretende dizer à mamãe e ao papai?" Ele respondeu: "Eles disseram que eu poderia desistir quando eu quisesse." "Mas você nunca foi do tipo que desiste das coisas, não é?" Retruquei de verdade, e era verdade. "Não é do seu feitio, August." "Vou desistir," ele falou. "Vai ter que explicar a eles por quê." Assinalei tirando o gibi das mãos dele para que me olhasse enquanto conversávamos. "Aí, mamãe vai ligar para a escola e todos vão ficar sabendo." Eita, a página não quer virar. "O Jack Will vai ficar encrencado?" ele perguntou. Respondi: "Imagino que sim." "Ah, que bom," ele disse. Tenho que reconhecer que o August estava me surpreendendo a cada vez mais. Ele pegou outro gibi da prateleira e começou a folheá-lo. "Aug, você vai mesmo deixar que alguns garotos idiotas te impeçam de ir à escola?" "Eu sei que você estava gostando. Não dê a eles esse poder. Não dê a eles essa satisfação," eu falei. "Eles nem fazem ideia de que eu ouvi," explicou ele. "Eu sei que não, mas... Via, está tudo bem. Sei o que estou fazendo. Já tomei minha decisão." "Mas isso é loucura, Aug," falei enfática, tirando outro gibi da mão dele também. "Você tem que voltar. Todo mundo odeia a escola de vez em quando. Eu odeio às vezes. Odeio minhas amigas às vezes. É a vida, Aug. Você quer ser tratado como um garoto normal, não quer? Isso é normal. Todo mundo tem que ir à escola. Mesmo que de vez em quando tenha dias ruins, ok? As pessoas mudam de caminho para não encostar em você, Via," rebateu ele. Por um momento fiquei sem resposta. "Certo, foi o que pensei. Então não compare meus dias ruins com os seus, tá?" disse ele. "Está bem, é justo," concordei. "Mas isso não é uma disputa de quem tem os piores dias, Aug. A questão é que todos temos que lidar com dias ruins. Agora, a menos que você queira ser tratado como um bebê pelo resto da vida ou como uma criança com necessidades especiais, tem que engolir isso e voltar para a escola." Ele não disse nada, mas achei que talvez tivesse compreendido essa última parte. "Você não precisa trocar nenhuma palavra com aqueles garotos," continuei. "Sabe, August, na verdade, é bem legal você saber o que eles disseram sem que eles saibam que você sabe." "Como assim?" disse ele. "Você entendeu o que eu quis dizer. Não precisa falar com eles nunca mais se quiser. E eles nunca vão saber por quê. Está vendo? Ou você pode fingir ser amigo deles, mas bem no fundo você sabe que não é." "É o que você faz com a Miranda?" ele perguntou. "Não," respondi depressa na defensiva. "Nunca menti para a Miranda." "Então por que está sugerindo que eu faça isso?" "Não estou. Só estou dizendo que você não deve deixar que aqueles idiotas o atinjam. Só isso," falei. "Como a Miranda atingiu você?" ele perguntou. "Por que você fala tanto da Miranda?" gritei impaciente. "Estou tentando conversar sobre os seus amigos. Por favor, deixe os meus fora disso." "Você nem é mais amiga dela." O que isso tem a ver com nossa conversa?" perguntei. O modo como August olhava para mim me fazia lembrar um rosto de boneca. Ele me encarava sem nenhuma expressão, os olhos semicerrados. "Ela ligou um dia desses," disse ele por fim. "O quê?" Eu estava pasma. "E você não me disse nada?" perguntei. "Ela não ligou para você," respondeu ele, pegando os 2 gibis da minha mão. "Ligou para mim, só para dizer oi, para ver como eu estava. Ela nem sabia que eu estava em uma escola de verdade. Não acredito que você não contou. A Miranda disse que vocês duas não andam mais juntas, mas ela queria que eu soubesse que sempre vai me amar, como se fosse a minha irmã." Duplamente pasma, magoada, embasbacada, sem palavras. "Por que você não me contou?" perguntei por fim.
Não sei, disse ele. Ele deu de ombros, abrindo o primeiro gibi de novo. Bem, vou contar à mamãe e ao papai sobre o Jack Will se você sair da escola, ameacei. O Sr. Buzampa vai pedir para você ir até lá e fará os garotos pedirem desculpas na frente de todo mundo. E todos passarão a tratar você como alguém que deveria frequentar uma escola para crianças com necessidades especiais. É isso que você quer? Porque é o que vai acontecer. Ou então, simplesmente volte e haja como se nada tivesse acontecido. Se quiser confrontar o Jack, tudo bem. Mas, de todo modo, se você... está bem, interrompeu ele. O quê? Perguntei. Tudo bem, eu vou, gritou ele, não muito alto. Só pare de falar disso. Posso ler meu gibi agora? Ótimo, respondi. Já estava me virando para sair do quarto quando pensei em uma coisa. A Miranda disse alguma coisa sobre mim? Perguntei. Ele tirou os olhos da revistinha e cravou-os nos meus. Pediu que eu dissesse que ela sente sua falta. Fecha aspas. Assenti. Obrigada, falei com um tom casual, constrangida demais para deixar que ele percebesse como eu estava feliz. Ela ficou feliz que a amiga estava sentindo falta dela, né? Afinal, elas eram amigas de anos. Olha lá, parte 3. Quem fala agora? Summer. Então, o Aug contou a história dele, a Via contou a história dela, falando do Aug, e agora a Summer vai contar a história do Aug, né? Dela falando do Aug, tá? E a frase da Summer é a seguinte. Na realidade, é um refrão de uma música da Christina Aguilera. Beautiful chama a música. Você é lindo, não importa o que digam. Palavras não podem derrubá-lo. Você é lindo de todas as formas. Sim, palavras não podem derrubá-lo. É a Summer, tá bom? A Summer. Então agora a Summer falando, hein? Não esqueça. É que a Pro não tem um monte de vozes para fazer diferente. Mas é a Summer falando, ok? Crianças estranhas. Algumas crianças realmente me perguntam por que eu ando tanto com o esquisito. Esse pessoal nem o conhece direito. Se o conhecesse, não o chamariam assim. Porque ele é legal, respondo sempre. E não fale assim dele, critico. Você é uma santa, Summer, disse Shimenashin outro dia. Eu não conseguiria fazer o que você está fazendo, disse ela. Não é nada demais, respondi sendo sincera. O Sr. Buzanfa pediu para que você ficasse amiga dele? Perguntou Charlotte Cody. Não, sou amiga dele porque quero, respondi. Quem diria que o fato de eu me sentar com o August Pullman no almoço teria tanta repercussão? Repercussão. As pessoas agem como se fosse a coisa mais esquisita do mundo. É estranho como as crianças podem ser estranhas. Sentei com ele naquele primeiro dia porque tive pena. Só isso. Lá estava ele, aquele menino de aparência diferente, em uma escola nova. Ninguém falava com ele. Todo mundo ficava olhando. Todas as meninas da minha mesa cochichavam sobre ele. Ele não era o único aluno novo na Brit Prep, mas era o único sobre quem todos estavam falando. Você já viu o garoto zumbi? Ela ouviu. Coisas desse tipo correm depressa. E o August sabe disso. Já é bem difícil ser um aluno novo quando se tem um rosto normal. Imagina com o rosto dele. Nem posso acreditar. Então, simplesmente, fui até lá e me sentei. Nada demais. Queria que as pessoas parassem de tentar fazer parecer uma grande coisa. Ele é só um garoto. Um garoto. O garoto mais estranho que já vi, na verdade. Mas é só um garoto. A praga. Admito que demora um pouco para a gente se acostumar com o rosto do August. Eu já me sento com ele há 2 semanas e digamos apenas que ele não come da maneira mais limpinha do mundo. Mas apesar disso, ele é muito legal. Também devo dizer que não sinto mais pena. Essa pode ter sido a razão que me fez sentar perto dele pela primeira vez. Mas não é por isso e continuo. Almoço com August porque é divertido. Uma das coisas de que não estou gostando este ano
é que algumas crianças estão agindo como se fossem velhas demais para brincar. Tudo o que querem fazer no recreio é passar o tempo e conversar. E agora só falam de quem gosta de quem é bonito e quem não é. O August não liga para essas coisas. Ele gosta de jogar bola no recreio que nem eu. Foi justamente por jogar bola com o August que descobri sobre a praga. Parece que um jogo está rolando desde o início do ano. Qualquer um que encostasse nele por acidente tem apenas 30 segundos para lavar as mãos ou passar um antisséptico antes de pegar a praga. Não tenho certeza do que acontece se alguém realmente pega a praga, porque ninguém encostou nele ainda. Não diretamente. Descobri isso quando a Maya Markovsky disse que não jogava bola com a gente no recreio porque não queria pegar a praga. Que praga? Perguntei. E ela me contou. Falei para a Maya que aquilo era uma grande bobagem. E ela concordou, mas mesmo assim não tocaria em uma bola em que o August tivesse acabado de pôr as mãos. Não se pudesse evitar. Olha que feio. A festa de Halloween. Eu estava muito animada porque tinha sido convidada para a festa de Halloween da Savannah. Era provavelmente a garota mais popular da escola. Todos os caras gostam dela. Todas as meninas querem ser suas amigas. Foi a primeira do 5º ano a ter um namorado de verdade. Era um garoto de outra escola. Mas eles terminaram e ela começou a sair com Harry Joplin. O que faz mais sentido, porque os dois parecem muito que já são adolescentes. Embora eu não seja da turma popular, fui convidada por algum motivo que é muito legal. Quando falei para a Savannah que tinha recebido o convite e iria à festa, ela foi muito gentil, mas fez questão de me avisar que não tinha chamado muitas pessoas. Então, eu não devia sair por aí me gabando por ter sido convidada. A Maia, por exemplo, não foi. Também fez questão de falar que não era para usar fantasias. Foi bom, porque é claro que eu me fantasiaria para ir na festa de Halloween, não com a fantasia de unicórnio, que fiz para o desfile, mas com a roupa de gótica que tinha usado na escola. Mas nem isso eu poderia usar na festa da Savannah. O único ponto negativo no fato de ter sido convidada é que agora não poderia ir ao desfile de Halloween, e a fantasia de unicórnio seria desperdiçada. Fiquei muito triste com isso, mas tudo bem. A primeira coisa que aconteceu quando cheguei à festa foi a Savannah me receber na porta e perguntar: "Cadê seu namorado, Summer?" Eu não tinha a menor ideia do que ela estava falando. "Acho que ele não precisa usar máscaras do Halloween, não é?" acrescentou ela. Então entendi que ela estava falando do August. "Ele não é meu namorado", respondi. "Eu sei, só estou brincando", disse Savannah. Ela me deu um beijo no rosto. Todas as meninas do grupinho se beijam no rosto sempre que se encontram. E jogou meu casaco em um cabideiro que estava na entrada. Então pegou minha mão e me levou escada abaixo, até o porão onde estava acontecendo a festa. Não vi os pais dela em nenhum lugar. Havia umas 15 crianças lá, todas populares, do grupo da Savannah ou do Julia. Acho que os dois grupos meio que se juntaram em um grande grupo dos populares, para que alguns deles, agora que alguns deles tinham começado a namorar. Eu nem sabia nem sabia que havia tantos casais. Quer dizer, sabia da Savannah e do Harry, mas Ximena e Miles? Ellie e Amos? A Ellie é quase tão reta quanto eu. 5 minutos depois que cheguei, Harry e Savannah estavam ao meu lado, praticamente em cima de mim. "Então, queremos saber por que você anda com o garoto zumbi?" perguntou Harry. "Ele não é zumbi", falei rindo, como se aquilo fosse uma piada. Eu estava sorrindo, mas não me sentia feliz. "Sabe, Summer", começou a Savannah, "você seria bem mais popular se não andasse com ele. Vou ser sincera. O Julian gosta de você. Ele quer convidar você para sair." "Quer?" perguntei. "Você acha ele bonito?" Savannah perguntou. Acho que sim." "É, ele é bonito", respondi. "Então, tem que escolher com quem quer andar", disse Savannah. Ela falava comigo como uma irmã mais velha faria
com uma criancinha. Todo mundo gosta de você, Summer. Todos acham você legal e muito bonita. Você com certeza poderia andar com a gente se quisesse. E pode acreditar em mim, um monte de meninas do 5º ano adoraria estar no seu lugar. Eu sei, falei assentindo. Obrigada. De nada. Quer que eu diga ao Julian para vir falar com você? Na verdade, preciso ir ao banheiro. Onde fica? Perguntei. Fui para onde ela me indicou. Sentei na beirada da banheira, liguei para minha mãe e pedi para que ela viesse me buscar. Está tudo bem? Perguntou mamãe. Sim, só que não quero mais ficar aqui, falei. A minha mãe não fez mais perguntas e disse que chegaria em 10 minutos. Não toque a campainha, pedi. Só me ligue quando chegar. Fiquei no banheiro até minha mãe ligar. Então subi as escadas, sem que ninguém visse. Peguei meu casaco e saí. Era só 9h30 da noite. O desfile de Halloween estava arrebentando na Amesfort Avenue. Toda a região estava lotada. Todo mundo fantasiado. Esqueletos, piratas, princesas, vampiros, super-heróis. Nenhum unicórnio. Novembro. No dia seguinte, falei para Savannah que tinha comido um doce estragado no Halloween e passado mal. Por isso havia saído mais cedo da festa. E ela acreditou. Havia mesmo uma virose rolando. Foi então uma boa mentira. Também disse a ela que gostava de outra pessoa e não do Julian, para que ela me deixasse em paz com relação a isso. E dissesse a ele que eu não estava interessado. É claro que ela quis saber de quem eu gostava, mas falei que era segredo. O August faltou à aula no dia seguinte ao Halloween. E quando voltou, notei que havia acontecido algo. Ele estava agindo de um modo tão estranho no almoço, não falou praticamente nada e ficava olhando para a comida enquanto eu conversava com ele, como se não quisesse me encarar. Por fim, perguntei: Aug, está tudo bem? Você anda chateado comigo? Não, ele respondeu. Uma pena você não ter se sentido bem no Halloween. Fiquei procurando por um Boba Fett nos corredores. Eu passei mal. Pegou aquela virose? Perguntei. Acho que sim, ele respondeu. Ele abriu um livro e começou a ler, o que foi meio grosseiro. Estou tão empolgada para o projeto do Museu Egípcio, falei. Você não está? Perguntei. Ele fez que não com a cabeça, ainda mastigando. Desviei o olhar. Pelo modo como ele estava comendo, quase como se estivesse sendo mal educado de propósito. E o modo como seus olhos estavam meio fechados, havia uma energia muito negativa vindo dele. Qual vai ser o seu projeto? Perguntei. Ele deu de ombros, puxou um pequeno pedaço de papel do bolso da calça jeans e me entregou por cima da mesa. Todos os alunos do 5º ano receberam... Todos os alunos do 5º ano receberam a tarefa de criar uma peça para o dia do Museu Egípcio, que aconteceria em dezembro. Os professores escreveram os temas em papeizinhos, depois os puseram em um pote e em seguida pediram para que cada aluno pegasse um. Desdobrei o papel do álbum. Ah, que legal! Falei, talvez um pouco empolgada demais, porque estava tentando chamar a atenção dele. Você pegou a pirâmide de degraus de Saqqara. Eu sei, disse ele. Peguei Anubis, o deus da vida após a morte. Aquele que tem cabeça de cachorro? Perguntou o Aug. Na verdade, a cabeça de chacal, eu o corrigi. Ei, quer começar a fazer o projeto comigo depois da aula? Você pode ir na minha casa. O August pousou o sanduíche e se recostou na cadeira. Não consigo nem descrever o olhar dele. Sabe, Summer, você não precisa fazer isso, ele disse. Do que você está falando? Perguntei. Não precisa ser minha amiga. Sei que o Sr. Busanfa falou com você. Não tenho a menor ideia do que você está falando, disse para ele. O que estou dizendo é que você não precisa fingir. Sei que o Sr. Busanfa conversou com alguns alunos antes do início das aulas e lhes disse para serem meus amigos. Ele não falou comigo, August. Falou sim, eu sei, ele disse. Não falou, August. Falou. Não falou, juro pela minha vida, eu disse. Ergui as mãos para que ele visse que eu não estava cruzando os dedos. Na mesma hora, ele olhou para baixo. Então tirei os sapatos para mostrar que os dedos dos pés também não estavam cruzados.
Você está de meia calça, disse o August com um tom acusador. Dá para ver mesmo assim, gritei. Tudo bem, não precisa berrar, ele disse. Não gosto de ser acusada, tá? Continuei gritando. Tá, sinto muito. Tem que sentir mesmo, falei. Ele não falou com você de verdade? Ele perguntou. Gui! Certo, certo, sinto muito mesmo, ele disse. Eu teria ficado zangada com ele por mais tempo, mas o Augustin me contou uma coisa ruim que tinha acontecido no dia do Halloween. Não consegui mais ficar chateada. Basicamente, ele tinha ouvido Jack e Will falando mal dele, dizendo coisas horríveis pelas costas. Isso meio que explicou por que ele estava agindo daquele jeito. E agora eu sabia porque ele tinha ficado doente. Prometa que não vai contar para ninguém, ele falou. Não vou, assenti. Prometo que nunca mais vai ser maltratado comigo desse jeito, ok? Promete que nunca mais vai ser malvado comigo desse jeito? Perguntei. Ele falou, prometo. E cruzamos nossos dedos mindinhos. E o resto fica para depois. Beijo!